O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essas palavras ecoam há séculos. Não são apenas versos antigos, mas uma declaração de fé que atravessa o tempo. Não é apenas poesia, não é apenas consolo. É uma afirmação poderosa, uma lâmina espiritual que corta o medo, um escudo que protege contra a escuridão. É a voz de alguém que conheceu o deserto, que enfrentou batalhas, que atravessou noites de solidão e, mesmo assim, declarou com convicção: o Senhor é o meu pastor. Mas o que significa, de verdade, dizer que o Senhor é o nosso pastor? Significa abrir mão do controle. Significa reconhecer que não somos senhores do caminho, mas ovelhas que precisam de direção. Significa confiar, mesmo quando não enxergamos além do próximo passo. Significa não depender da força própria, mas da voz daquele que chama, guia e protege. Quantas vezes você já se encontrou no vale da sombra da morte? Talvez não em sentido literal, mas na alma, no coração, nos pensamentos. Quantas vezes a escuridão pareceu mais forte que a luz? Quantas vezes você se sentiu cercado, perdido, sem saída? É nesse momento que o Salmo ganha vida. Porque ele não promete ausência de vale. Ele não promete ausência de dor. O que ele promete é a presença do pastor. Ele garante que, mesmo no vale, não estamos sozinhos. A sombra pode ser densa, mas a presença dele é real. A ameaça pode ser grande, mas o seu cajado é maior. O homem que caminha sem direção se desespera. O homem que tenta lutar sozinho desmorona. Mas aquele que caminha com o pastor descobre que a sombra não é o fim. Descobre que o vale não é derrota, mas passagem. Descobre que o medo não tem a palavra final, porque a presença do Senhor é suficiente para sustentar, proteger e guiar. O texto diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não se trata de negação do sofrimento. Não se trata de fingir que não existe dor. Trata-se de reconhecer que há alguém maior que a dor. Trata-se de crer que há uma presença que atravessa conosco cada passo. A vara e o cajado do pastor não são apenas símbolos. Eles representam disciplina, direção e proteção. Significa que o Senhor não apenas consola, mas também corrige. Ele guia pelo caminho certo, mesmo quando nosso coração quer se desviar. E isso é amor. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Que declaração extraordinária! Isso significa que a vitória não depende da ausência de adversários. Significa que a glória de Deus se manifesta justamente diante da oposição. O inimigo pode olhar, pode tentar intimidar, pode se levantar, mas ele não pode impedir o banquete que o Senhor prepara. Ele unge a cabeça com óleo, sinal de honra, de escolha, de separação. O cálice transborda, não porque não existem batalhas, mas porque a fidelidade de Deus é maior do que qualquer ataque.
Esse salmo nos convida a pensar na vida de forma diferente. Nos lembra que não se trata de acumular vitórias humanas, mas de viver debaixo da direção divina. Nos mostra que a verdadeira força não está em lutar sozinho, mas em confiar plenamente no pastor. É isso que transforma meninos em homens, porque a vida espiritual não é para os fracos. É para aqueles que reconhecem sua fragilidade, mas decidem colocar sua confiança no Deus eterno. O Senhor é o meu pastor. Essa frase é uma renúncia. É um ato de submissão. É declarar: eu não sigo a minha voz, eu sigo a voz dele. Eu não me guio pelo que sinto, mas pela sua direção. Eu não me prendo ao que o mundo oferece, porque eu já tenho o cuidado do pastor. Quem faz essa declaração com sinceridade, encontra descanso. Quem vive essa verdade, encontra coragem. Quem confia nesse pastor, encontra a vida eterna. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa não é uma promessa para os que andam afastados de Deus. Essa não é uma palavra para aqueles que vivem em rebeldia. Essa é uma garantia para aqueles que são ovelhas do seu rebanho. Quem anda com o pastor não precisa temer o futuro. Não precisa se desesperar com o que virá, porque o Senhor já está lá, preparando o caminho. Ele guia, Ele protege, Ele sustenta. E então vem a conclusão: habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23 não termina na terra. Ele termina na eternidade. Não fala apenas de conforto passageiro, mas de destino eterno. A casa do Senhor não é apenas templo físico, não é apenas lugar de oração. É a presença plena de Deus. É a comunhão eterna com o pastor. É o descanso definitivo das batalhas. É o lugar onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor. Esse salmo é mais que palavras bonitas. É uma decisão. É um estilo de vida. É um chamado para que você entenda que não está sozinho, mas também não pode andar como se fosse dono do próprio caminho. O Senhor é o pastor. Ele guia, Ele corrige, Ele consola, Ele protege, Ele honra, Ele salva. Mas cabe a você escolher: será que vai seguir a sua voz? Ou vai insistir na sua própria direção? Hoje, você pode estar diante do vale. Hoje, você pode sentir que está cercado. Hoje, você pode pensar que não existe saída. Mas lembre-se, o pastor ainda está chamando. A voz dele ainda ecoa. Ele ainda guia para águas tranquilas. Ele ainda refrigera a alma. Ele ainda prepara a mesa. Ele ainda unge a cabeça. Ele ainda garante vitória. A pergunta é: você vai ouvir? Você vai obedecer? Você vai seguir? O Salmo 23 é a jornada de toda a vida. Do pasto verde ao vale escuro, da mesa diante dos inimigos à casa do Senhor. É a história de todos os que decidem confiar no Deus que não falha. Não importa o tamanho da luta. Não importa o peso da dor. Se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Nem hoje, nem amanhã, nem na eternidade. E assim, a vida encontra sentido. O coração encontra paz. A alma encontra descanso. Porque no final, não se trata de nós. Se trata dele. O Senhor é o pastor. O Senhor é a vitória. O Senhor é a eternidade.